Itália, atual campeã da Euro, contra a Albânia de Silvinho, que quer surpreender. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo, vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para destacar a Eurocopa, né? Muitos jogos interessantes neste final de semana e a gente vai falar agora de Itália e Albânia, né? Atual campeã contra um time que quer ser o azarão aí nesse chamado grupo da morte que ainda tem Espanha e Croácia. Quem vai me ajudar na análise desse confronto é ele, Matheus Montenegro, e a pergunta de sempre: conhece qual dos dois? Os dois? Itália já foi. Albânia ainda tá faltando. Albânia ainda não, mas Tirana, a capital é belíssima, tá? Fala, Fábio! Fala, meus queridos! Vamos que vamos analisar esse confronto. Estreia da atual campeã da Eurocopa em mais uma competição continental, né? Um jogo interessante, tá? Porque a Albânia, na teoria, é uma seleção muito fraca, mas fez uma boa eliminatória, chega com uma certa... um ar que pode surpreender, né, nessa Eurocopa, ainda mais por estar no grupo da morte, quem sabe não dá trabalho para os grandes aí. Eu me lembro que na Copa passada a Hungria estava no grupo da morte e acabou dando trabalho ali para Portugal, França e Alemanha. Quem sabe o que a Albânia pode aprontar. Vamos agora trazer o contexto dessas duas seleções, o contexto da Eurocopa como um todo também, para você ficar mais por dentro. Estatísticas, números e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Vamos lá, Itália e Albânia, jogo neste sábado, 15 de junho, às 4 horas da tarde, lá no Signal Iduna Park, que é o estádio lá do Borussia Dortmund, lembrando que essa Eurocopa será realizada toda na Alemanha. A gente já aproveita para ver os números, tá? Os números de Itália e Albânia. A Itália vem de um bom período aí de invencibilidade, foi bem nos últimos amistosos, né? A Albânia também venceu seus últimos dois, mas contra seleções ali mais frágeis, né, Matheus? Mas é um time que tenta surpreender. Itália é a nona no ranking mundial, no ranking da FIFA, né? Apesar de não ter ido ao último mundial. Aos dois últimos, aos dois últimos, né? Mas foi campeã da Eurocopa entre esses fracassos. Curioso demais. Curioso demais. Média de gols marcados aí, a gente vê nos últimos 5 jogos, tá nesse recorte recente das equipes. 1 para a Itália, 1.2 para a Albânia, média de gols sofridos, menos de 1 para os dois times, então defesas fortes, né, Matheus? Pois é, defesas fortes, né? Saem poucos gols. A Albânia a gente tem que destacar uma curiosidade gigantesca, que é o fato de ser treinada por Silvinho, né? Ex-técnico do Corinthians, e que vem fazendo um bom trabalho na seleção albanesa, tá? Em 13 jogos no comando, ele tem 7 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. O que é muita coisa para uma seleção como a Albânia, que a gente vê aí, até para o apostador ter um parâmetro, né, interessante, é a 76ª no ranking da FIFA, né? É uma posição muito abaixo. É apenas a segunda vez que a Albânia vai disputar a Eurocopa, para se ter ideia, né? Então, são bons números, tá? São bons números se tratando de uma seleção desse porte. Agora, a gente já observa, né? Se a gente fizer uma média de total de gols aí dos últimos jogos das duas equipes, né? A Itália ela teve um gol marcado de 0.2 sofridos, ou seja, uma média de apenas 1.2 gols por jogo. E do lado da Albânia, a média de gols é de apenas 2. Então já é algo aí pra gente abrir o olho e ficar atento, né? Boa, a gente aproveita para ver os padrões das equipes, tá? Tanto da Itália como da Albânia. Como o Matheus já ressaltou, a defesa é forte da Itália. Nos últimos 5 jogos, que só sofreu gol em um jogo. Então, e foi um gol só, né? E foi um gol. Nos jogos da Albânia, a gente não tem ambas marcam, né? Ou ela faz gol ou o adversário faz gol. Até tem uma curiosidade em relação à Albânia, que no comando do Silvinho, toda vez que ela abriu o placar, ela confirmou a vitória. Sim. E que aconteceu 7 e 13 vezes, tá? Então é mais da metade dos jogos. Então, aí. Se a Albânia fizer 1-0, essa Itália aí vai ter que suar bastante. Né? Mas no confronto direto, né, os últimos 4 jogos, vitórias da Itália, né, um bom retrospecto aí italiano contra os albaneses. Agora vale destacar, nenhuma dessas vitórias foi por uma margem muito confortável, tá? 2 delas foi por 1-0, salvo engano, uma por 2-0, outra por 3-1. A Itália ela não vence a Albânia por 3 ou mais gols de diferença, isso não aconteceu aí. Que, salvo engano, são os 4 confrontos que aconteceram na história também, tá? Confrontos recentes aí, inclusive. Mas agora vamos pra ele, né, Fábio? Vamos pro momento Bet Nacional pra gente dar uma olhadinha nas odds e tentar buscar algo de valor nesse confronto. Né? Logo de cara, obviamente, a gente já vê um favoritismo muito grande a favor da seleção italiana. Né? Atual campeã da competição, por mais que esteja vivendo aí uma década, podemos até dizer, né? Anos aí fracos em termos de Copa do Mundo, não disputou as 2 últimas Copas, mas é uma seleção de muita camisa, tetracampeã do mundo, tem que ser respeitada. Cotação 1,37 deixa a gente com o pezinho atrás, né, Fábio? Mas pro ao vivo, né? Até porque pode ser uma boa pro ao vivo, porque a Albânia tende a conseguir segurar pelo menos por um período, né? É isso que eu imagino também. Então talvez seja uma boa pro ao vivo. Eu acho que é jogo pra gente tentar focar handicap ou mercado de gols?
Assim, handicap, vamos dar uma olhadinha primeiramente no handicap, eu fico com o pé atrás, tá? Porque eu não confio muito na seleção italiana e eu não duvido que a Albânia possa surpreender. Não surpreender em termos de vitória, eu não diria nem isso, mas assim, eu não imagino a Itália Vender caro a derrota, né? É, exatamente, eu não Perder imagino... por um gol de diferença só. Esse é o ponto, eu acho que é por aí, eu não imagino a Itália vencendo com facilidade. Pode vencer até por 2 gols. Eu diria que esse jogo aqui vai ser 1-0 ou 2-0 para a Itália. Um desses dois resultados aí, acredito que seja o palpite. E aí, se a gente for buscar algo em termos de handicap para a Itália, a gente tem um handicap -1 pagando 1,58, que até seria uma oportunidade, mas para ter uma odd boa, de verdade, a gente teria que ir no -1,5. Ou seja, a Itália teria que vencer por 2 gols. Coisa que eu não garanto que vai acontecer, tá? Não duvido. Acho que a Albânia vai dar uma segurada aí nessa Itália. Muito bem, então vamos para o mercado de gols, vamos dar uma olhada no mercado de gols, porque a gente viu que os jogos das duas seleções tendem até poucos gols, né? Até a Itália também, se a gente pegar, ganhou sem sofrer gol muitos jogos, então quando abre o placar geralmente não cede lá mais chances ao adversário. A gente já também trouxe esse dado da Albânia. E aí, jogo para poucos gols é a melhor alternativa para essa partida? Em termos de gols, a gente teria 2 opções, eu diria. A gente tem o menos de 2,5, que paga 1,74, uma oddzinha que eu considero boa, certo? Acho difícil sair 3 gols nesse jogo, certo? Se for para sair 3 gols nesse jogo, eu inclusive acho mais provável que seja 2-1 para a Itália do que um 3-0 para a Itália, que fique muito bem claro. Mas conforme eu mencionei, eu acredito que essa partida vai ser 1-0 ou 2-0 para a seleção italiana. Uma outra alternativa, mas aí a odd mais baixa e de risco maior, acredito eu. Produção, por favor, arrasta um pouquinho para baixo aí a tela, pra gente dar uma olhadinha aí no total de gols da Albânia. O menos de 0,5 gols da Albânia, que paga 1,66 aí à direita. Ou seja, para a Albânia não marcar gol no jogo. Eu também acredito que não vai acontecer. Sendo que é aquela coisa, para uma seleção não marcar jogo, você fica... Eu acredito que você se expõe muito ao risco, né? Vai que a seleção acha um golzinho ali numa bolinha de cabeça, né? Sei lá, um contra-ataque, um escanteio. Eu fico com o meu pezinho atrás, apesar de achar que também não vai acontecer. Mas como o menos de 2,5 ele tem uma odd maior, 1,74, eu prefiro o under, né, no total de gols mesmo, do que pegar o da seleção albanesa. Muito bem, então vamos dar uma olhada aí na odd, né, do menos 2,5, tá 1,74. Lá em cima, produção, por favor, aí, menos 2,5, aí, 1,74. Cotação boa. É, cotação boa. Boa. Então é isso. É isso. Matheus, vamos repassar então para a galera aí a dica do Tipster e o fique de olho para esse confronto entre Itália e Albânia Euro 2024. A nossa dica do Tipster para o confronto entre Itália e Albânia, estreia da campeã da Eurocopa nessa edição de 2024. A recomendação fica por conta do menos de 2,5 gols na partida. Uma cotação de 1,74, oddzinha muito boa, está sujeita a alteração, certo? No momento da gravação desse vídeo está em 1,74. Vale lembrar que a Itália ela só sofreu 1 gol nos seus últimos 5 jogos, certo? E normalmente a seleção italiana ela não vence por margem muito confortável. A média de gols também foi de apenas 1 por jogo nessas últimas 5 partidas. Normalmente vence ali por 2-0, 1-0. Então acredito que essa vai ser a tônica para essa partida. A Albânia ela deve tentar amarrar o jogo ali desde o início. Um empate já é maravilhoso para a seleção albanesa, né? Então imagino que vai ser um jogo pegado, um jogo duro, com poucos gols. A alternativa para o ao vivo, o nosso fique de olho para o apostador que tiver a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real, fica a vitória da Itália, que pré-jogo ela paga muito pouco, mas no ao vivo, até imaginando que a seleção albanesa ela vai conseguir conter a Itália por um período, você pode conseguir buscar a vitória da Itália pagando uma oddzinha maior, então fica como uma recomendação para o ao vivo no nosso fique de olho. Boa! Então, dicas dadas aí para Itália e Albânia Eurocopa, e a gente vai chegando ao final desta edição do Bets do Dia, mas rola aí, tá no nosso site, na nossa playlist, na TV Bet no YouTube, porque tem outros vídeos sobre outros jogos da Eurocopa, também Campeonato Brasileiro, então acessa aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque cada vez mais estamos trazendo conteúdos para você apostador aqui na TV Bet, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, galera! Tamo junto!